Fala pessoal, nessa aula eu vou fazer uma análise completa do fundo imobiliário GALG11. A gente vai ver questão de preço, questão de dividendo, questão de liquidez, os imóveis do fundo imobiliário e os inquilinos. Também vamos ver a respeito dos contratos e os prazos dos contratos. Vamos comparar o GALG11 com outros fundos imobiliários do mesmo segmento, além de compará-lo com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Vamos ver se o fundo imobiliário, o GALG11, está com dívidas e se essa dívida é muito alta. Também vamos ver o número mágico do fundo imobiliário. Se você ainda não sabe o que é número mágico, fica aí comigo que você vai descobrir. Eu sei, é muita coisa para analisar em um fundo imobiliário que custa menos de R$ 10, mas pense comigo, para você conseguir o muito, você tem que valorizar o pouco. Você sabendo investir o pouco, cara, quando você tiver muito dinheiro, vai ser mais tranquilo de você investir, porque você vai fazer menos besteira. E bem, vamos lá, vamos começar olhando o preço do fundo imobiliário e os seus dividendos. Temos aqui GALG11, fundo imobiliário Guardiã Logística, atualmente está com dividend yield de 10,67%. Nos últimos 12 meses, ele pagou mais de 98 centavos. E cara, considerando que é um fundo imobiliário de logística com dividend yield superior a 10%, é um excelente dividend yield. Olhando agora a questão de preço, cada cota custa atualmente R$ 9,25. Contudo, quando a gente olha o seu valor patrimonial de R$ 9,14, a gente vê que ele está com aproximadamente 1% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial, ou aproximadamente 11 centavos. É um número bem pequeno, então dá para relevar. Vamos ver então a liquidez do fundo imobiliário e quantos cotistas atualmente possuem o GALG11 em carteira. E repare, atualmente ele tem mais de 71 mil cotistas com a liquidez média diária de quase R$ 900 mil. Eu sei que eu sempre falo por aqui que para mim uma liquidez média boa é de R$ 1 milhão para cima, quando a gente fala logicamente da liquidez diária. Então, no último relatório do fundo, ele alcançou uma liquidez média diária superior a R$ 1 milhão. Como está bem próximo, R$ 857 mil, sendo que ele custa aproximadamente R$ 9,00 por cota, não vou encrencar com isso aqui. Na minha opinião, o fundo possui uma boa liquidez. E sempre que eu falo de liquidez, algumas pessoas sempre me questionam: ah, Matheus, eu invisto apenas R$ 10, eu invisto apenas R$ 100, eu sou um pequeno investidor. Por que eu vou ficar olhando a liquidez de um fundo imobiliário, já que eu não quero nem vender o fundo imobiliário? Cara, por dois motivos. O primeiro motivo, um fundo imobiliário com pouca liquidez quer dizer que tem poucas pessoas comprando e vendendo cotas. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, pode ser que demore um pouco. Segundo motivo é que se alguém quiser entrar com muito dinheiro, como por exemplo R$ 100 mil, R$ 200 mil, isso vai acabar impactando diretamente a cotação do fundo imobiliário. Ele pode subir bastante e pode também cair bastante, dependendo do quanto que essa pessoa for comprar ou vender. Então, para aquele investidor que quer investir um pouco mais, pode influenciar bastante o valor da cotação. Por isso que, na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez, ele precisa ter uma liquidez média diária de pelo menos R$ 1 milhão. Esse aqui ainda não alcançou R$ 1 milhão, mas no último relatório do fundo ele alcançou R$ 1 milhão. Eu sei que no longo prazo ele vai alcançar essa meta, porque afinal ele tem mais de 71 mil cotistas. Agora vamos olhar a rentabilidade do fundo imobiliário. Para isso, vamos compará-lo com o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, além de compará-lo com outros fundos imobiliários do mesmo segmento, que na minha opinião são bons fundos imobiliários de logística. Mas claro, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento. Tá, então bora lá, olha só. Eu vou comparar o GALG11 com três fundos imobiliários, o BTLG11, o XPLG11 e o HGLG11, além de compará-lo com o IFIX. Tá, tudo isso aqui, ó, na minha opinião, tá muito difícil de ler, porque alguns já sabem, eu tenho problema de visão e não uso óculos porque fica aqui refletindo. Então a gente vai comparando de um por um. Vou comparar primeiro com o IFIX. Olha só, o fundo imobiliário, ele vinha superando o IFIX, mas agora está perdendo para o IFIX.
Não à toa, o IFIX atualmente está lotado de fundos imobiliários de papel, então isso aqui é super normal. Vamos compará-lo agora então com o HGLG11. Já era de se esperar, né? O HGLG11 é uma máquina, ele vem aí ganhando do GALG11. Vamos comparar então com o XP-LG11. Olha só, ele ficou por muito tempo vencendo o XP-LG11, que na minha opinião é um ótimo fundo imobiliário. Só agora que ele começou a perder. Vamos comparar então com o BTLG11 e olha só, infelizmente ele vem perdendo para o BTLG11. Como você pode ver, o GALG11 não possui uma rentabilidade muito boa, mas logicamente ele também não tem uma rentabilidade ruim, fica ali na média, na minha opinião, é uma boa rentabilidade. E agora que a gente já viu tudo isso, precisamos ver quantos ativos que o GALG11 possui em carteira e quais são os inquilinos. E perceba que 96% dos recursos do fundo estão alocados em 5 imóveis, um detalhe muito importante, 0% de vacância, inclusive financeira. Isso quer dizer que os 5 imóveis do fundo imobiliário estão totalmente ocupados. Quanto aos contratos, eles vão vencer em média em aproximadamente 9 anos. Todos eles, 100% são atípicos, reajustados pelo IPCA. É importante lembrar uma coisa, como o fundo imobiliário possui participação em poucos imóveis, apenas 5 imóveis, isso quer dizer que muito da receita está concentrado nesses imóveis. Olha só, 39% em um imóvel, 35% em outro imóvel e 23% no terceiro imóvel. Então, se acontecer alguma coisa com um desses 3 imóveis, o fundo imobiliário vai ter um impacto muito grande na receita. E também tem a questão dos inquilinos. Como ele possui poucos imóveis e é de logística, ele possui poucos inquilinos. Olha só, temos aqui um inquilino, temos outro inquilino bem aqui, a BRF, também temos outro inquilino aqui. Ou seja, atualmente o GALG11 possui apenas 3 inquilinos. Mas ele possui uma coisa bem interessante, ao menos na minha opinião. Para alguns que não sabem, eu invisto desde 2018. Desde então, eu venho fazendo análise de fundos imobiliários. Claro, eu não venho postando aí desde que eu comecei a investir, mas desde 2018 eu faço análise de fundos imobiliários. E geralmente, a maioria dos fundos imobiliários de logística, eles têm imóveis concentrados ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro. Já esse fundo, olha só, 40% da receita vem do Rio Grande do Sul, 35% vem da Bahia, 23% Pernambuco e somente 2% vem de São Paulo. Então, na minha opinião, eu gosto bastante dessas localizações porque a gente acaba aumentando a questão de diversificação por estado. E tem algo muito interessante que a gestora desse fundo imobiliário faz. E eu não estou aqui elogiando apenas por elogiar. Você sabe, quando é para criticar eu critico e quando é para elogiar eu elogio. Nesse ponto aqui, então, temos um elogio. Isso porque, olha só que interessante, a gestora coloca aqui pra gente os dados do imóvel, coloca aí os dados dos contratos e embaixo, ele faz um resumo dos locatários. Cara, eu gosto bastante disso, porque aquela pessoa que tem pouco tempo entra ali no relatório do fundo, vê a respeito do fundo imobiliário e consegue ver também a respeito dos inquilinos. Olha só que interessante. Mais um, olha só, temos aqui o imóvel do fundo imobiliário, temos aqui o tipo de contrato, abaixo outro imóvel do fundo imobiliário e embaixo o resumo dos locatários. Na minha opinião, isso aqui é bem interessante. Ponto aí para a gestora. Mas, infelizmente, nem tudo são elogios. A gente tem que ver todo o fundo imobiliário e nesse caso esse fundo aqui está extremamente endividado, para você ver que nem tudo são flores, né? E veja que quando a gente compara a dívida do fundo imobiliário, que atualmente está superior a 386 milhões de reais, com o total de ativo que o fundo possui, temos aí, olha só, uma alavancagem de 42%. Cara, é uma alavancagem extremamente alta. Para te deixar o número, na minha opinião, para um fundo ter uma alavancagem tranquila, é até 20%. E veja, esse fundo aqui tem mais do que o dobro. Mas um ponto bem interessante disso aqui é que ele fez essa dívida, mas com a estratégia que, na minha opinião, foi sensacional. Porque, olha só, todos esses CRIs que o fundo deve são reajustados pelo IPCA, igual aos contratos de locação. São 100% reajustados pelo IPCA. Outro ponto também bem interessante, os prazos desses CRIs são iguais aos contratos de locação. Então, na minha opinião, apesar desse fundo estar bem endividado, ele fez uma dívida bem inteligente. Outro ponto também para a gente ficar de olho é isso aqui, olha só.
todas as alavancagens foram realizadas sem carência de juros ou amortização na estruturação das dívidas. Um pouco aqui embaixo, olha só. Dessa forma, todas as dívidas existentes no portfólio estão sendo amortizadas mensalmente e estarão 100% liquidadas ao fim dos contratos de locação dos seus respectivos imóveis. Ou seja, o fundo imobiliário ele já vem pagando esses CRIs e mesmo assim, atualmente temos um dividend yield superior a 10%. Cara, se nada acontecer com nenhum desses inquilinos e com nenhum desses imóveis, depois do fundo imobiliário pagar essas dívidas, eu acho que ele vai voar. Essa é, logicamente, a minha opinião, de forma alguma é recomendação de investimento. E perceba que até meados ali de 2026, ele vem bruscamente amortizando as suas dívidas. Depois, vem bem tranquilamente, ó. E na minha opinião, uma amortização assim é bem tranquila, porque não vai impactar tanto os rendimentos do fundo imobiliário. Pois bem, agora que você viu tudo isso, vou compilar aqui para você os pontos positivos e negativos para a gente ver se o fundo imobiliário atualmente está valendo a pena. Lembrando, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E depois a gente vai naquele velho número mágico. Vou começar mostrando os pontos positivos. Temos aí que ele possui uma boa liquidez, afinal ele tem aproximadamente 72 mil cotistas. Outro ponto positivo, ele possui uma boa rentabilidade. Não é das melhores, mas também não é das piores. Afinal, atualmente ele está com dividend yield superior a 10%. Outro ponto positivo é que ele é o velho fundo imobiliário multi. Ou seja, ele possui participação em 5 imóveis espalhados em 4 estados diferentes, locados para 3 inquilinos. Um ponto bem interessante, também um ponto positivo, é que esse fundo imobiliário possui 100% dos contratos atípicos reajustados pelo IPCA. Logicamente, o fundo vai pegar aí o IPCA mais uma taxinha para ficar acima da inflação, mas nem tudo são flores. Vamos aos pontos negativos. Temos aqui o seguinte, atualmente ele está com 1% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial, mas como é um valor pequeno, 1%, eu fico bem tranquilo. Mas olha só, outro ponto negativo, ele possui uma grande concentração da receita em 3 imóveis e em apenas 3 inquilinos. Então, se acontece alguma coisa com um desses 3 imóveis ou com um desses 3 inquilinos, o rendimento do fundo imobiliário vai ser fortemente impactado. E isso, logicamente, acaba respingando na cotação do fundo imobiliário, que também acaba sendo impactado. Outro ponto negativo é a alavancagem do fundo imobiliário de mais de 40%, tá mais do que o dobro, né? Para quem me acompanha aqui já sabe, eu sempre coloco ali um número de 20%, mas olha só, 42% é mais do que o dobro. Mas na minha opinião, por incrível que pareça, o GALG 11, ele soube muito bem fazer a dívida. Foi uma dívida bem inteligente, porque todas as dívidas são indexadas pelo IPCA, os prazos são os mesmos dos contratos, ele já vem pagando essa dívida, então na minha opinião foi uma dívida bem inteligente. Por incrível que pareça, quando eu levanto aqui os pontos positivos e negativos, na minha opinião, atualmente o GA-LG11 ou GALG 11 vale a pena. Claro, eu não me exporia tanto, porque afinal o fundo imobiliário possui aí uns pontos negativos e até mesmo um risco, como por exemplo essa alavancagem. Vai que dá alguma coisa com um desses inquilinos ou com um desses imóveis. Então, se você for investir, invista na calma, olhando esses pontos negativos. Mas agora, se você quiser investir, a gente tem que olhar o nosso número mágico. E o que é o número mágico? Resumindo, é quantas cotas você precisa comprar para você receber dividendos capazes de sozinhos comprarem novas cotas do fundo imobiliário. Nesse caso, comprarem novas cotas do GALG 11. Vou pintar aqui de preto para a gente ver. Olha só que a gente tem a cotação atual 9,25. Nos últimos 12 meses, ele pagou aproximadamente 98 centavos. Dividir aqui por 12, temos então uma média de 8 centavos por mês por cota. E olha uma coisa interessante, se você comprasse hoje cerca de 113 cotas, esse aqui é o nosso número mágico, ou um investimento de cerca de 1.045, temos aí uma projeção de rendimentos de R$ 9,29. Como atualmente ele está custando R$ 9,25, temos aí o nosso velho número mágico, ou seja, com rendimento sozinho do fundo imobiliário, você seria capaz de comprar novas cotas. Mas eu quero destacar duas coisas. Primeiro, esse número aqui varia, a cotação do fundo imobiliário varia. Depois isso aqui, ó, porque os rendimentos do fundo imobiliário também variam. Eles podem subir, mas também podem cair. Então, o ideal é você comprar um pouco mais de cotas. Então, eu vou mudar esse nosso número mágico de 113
para 130. Então, olha só, com 130 temos aí uma projeção de rendimentos de aproximadamente R$ 10,69, com investimento de aproximadamente R$ 1.200. Cara, você ganharia mais de R$ 1 acima da cota atualmente. Então, se o valor da cota sobe um pouquinho ou cair um pouquinho, os rendimentos também podem subir ou cair um pouquinho, não vai importar tanto para você, porque você vai conseguir comprar novas cotas do fundo imobiliário mesmo com isso. Temos aí, então, uma análise completa do fundo imobiliário para você ver se ele realmente vale a pena na sua carteira de investimento. Coloca também o número mágico, porque na minha opinião é muito interessante você saber quanto que você precisa investir para os dividendos sozinhos serem capazes de comprar novas cotas do fundo. Bem, é isso, fico por aqui. Nos vemos então na próxima aula.